Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço para que você me ajude no engajamento desse canal. Converse comigo, deixe lá um recadinho, um comentário. Compartilhe caso goste do conteúdo. Inscreva-se para que o meu canal cresça, tá bom? Hoje vamos de resenha, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, Vitorianas Macabras, do selo Dark Side. Foi um livro que, quando eu li, me impressionou bastante profundamente. Para quem me conhece intimamente sabe que eu sou muito voltada para a iconografia do passado. Eita, quase que não sai a palavra. E eu gosto muito de história de uma maneira geral, tanto do Brasil como história mundial. E acho que esse livro ele é fabuloso. A capa é meio medonha, confesso, como a maioria dos livros de terror, mas eu ainda acho uma publicação muito bonita. Assim, dentro do aspecto estético, né? Capa dura, tem um corte em preto, folha de guarda belíssima, tem fitilho e faz parte do selo Macabra da Dark Side, né? E assim, tem bastante ilustração, imagens. Eu acho belíssimo, um contraste muito bonito dessa coisa do vermelho e preto. E é um livro que tem bastante informação. Para quem não conhece, fala um pouco sobre o período vitoriano, na época da Rainha Vitória, né, da Inglaterra, talvez uma das mais aclamadas rainhas da Inglaterra. Na verdade, eu acho que a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth I também foi muito aclamada, né? Ambas aparentemente foram muito amadas pelo seu povo. E eu acho o livro uma delícia. Eu fiz umas marcações. Ele começa um pouco falando sobre a história da Rainha Vitória, o contexto de vida dela, como foi a infância, a criação, a relação com a família, a questão dela ter toda uma preparação para subir ao trono, o casamento dela e a maternidade, como era essa relação dela com os filhos, e aborda um pouco esse período de luto da rainha, que durou cerca de mais ou menos 40 anos, ela se vestindo de preto. Depois da morte do marido, ela mantinha todos os móveis, os empregados mantinham um quarto dentro de uma logística como se o defunto ainda estivesse ali. Por exemplo, toalhas limpas, bacia com água quente. Foi toda uma coisa que influenciou aquele período, né? Se pensarmos que naquela época a ciência, a tecnologia ainda engatinhavam, foi um período de muita... de muito... A ciência ainda estava muito distante do que a gente tem hoje, né? Então foi um período de muita crendice, de muitos mitos no imaginário do seu povo, daquela época. Não só na Inglaterra, né? No mundo de maneira geral. E a Rainha Vitória, com essa coisa do luto do marido, ela transpassou dentro do reinado dela essa sensação de luto. Ela teve algumas sessões assim de comédios e querendo rever o marido, nem que fosse através disso, desse contato sobrenatural. Mas foi uma rainha que teve bom êxito no seu reinado, né? Ela ficou profundamente abalada com a morte e isso influenciou muito esse período do reinado dela. Eu acho super interessante, até para a gente entender um pouco dessa era vitoriana, né? E lembrar que o livro, depois ele tem as histórias normais, que são 13 contos, e o que eu acho mais fascinante, porque são contistas mulheres. Mulheres que na época muitas vezes não tiveram o protagonismo exercido de uma maneira tão forte, porque naquela época a mulher ela não publicava, em geral elas usavam pseudônimo
porque foi um período em que as mulheres elas simplesmente estavam submissas ao marido, à tutela do marido, voltada para a vida doméstica, do casamento, da criação dos filhos. E eu percebo assim a lindeza quando a gente pensa de cada contista, cada mulher contando uma história, né? Eu até fiz as marcaçõezinhas, tá vendo? E assim, eu vou falar bem rapidamente de 2 contos que me chamaram a atenção. Esse aqui, A Porta, que foi com essa aqui, Charlotte Riddell. E é engraçado, pessoal, porque assim, no início de cada conto tem a imagem delas, mas tem um pouquinho da história de vida delas. E essa história da porta é uma história que eu achei bem engraçada, né? Que é uma história que acontece numa casa em que misteriosamente uma porta, mesmo quando fechada, ela nunca permanece fechada. E ali o proprietário da casa, ele quer que aquela porta seja fechada, ele não entende que a porta sempre está aberta. E ele contrata um rapaz para passar um final de semana lá, para fechar. A grande incumbência que tem aquele rapaz é de fazer com que aquela porta permaneça fechada. E ele vai passar lá 2 semanas. E aí acontecem algumas coisas, tá? Eu não vou falar mais, porque eu acho que vocês têm que ler para entender. E não tem muita graça a gente falar muito detalhe da história, não. Mas eu achei bem interessante. O outro, eu até fiz a marcaçãozinha aqui, que foi o que eu mais gostei também. Um dos que eu mais gostei foi esse aqui, Margaret Klimpant. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que é a história do A Janela da Biblioteca, né? Que é uma história de uma casa e que dá para... Tem uma janela, ou melhor, tem uma casa que dá para uma janela numa biblioteca. E lá tem uma senhora e a sobrinha dela está na casa. E essa menina fica ficcionada por olhar para essa janela, porque lá tem um homem misterioso que sempre aparece num certo horário. E essa menina fica muito vidrada com essa janela. E acontecem algumas coisas. E eu acho o final maravilhoso. Eu acho que é uma história muito boa. É engraçado que a protagonista é jovem, né? A menina. E tem aquela coisa do romantismo, do que aquele cavaleiro ali passa na cabeça dela, no imaginário dela, né? Aquela curiosidade, eu acho uma das melhores histórias. Tem outras, mas assim, cada história às vezes uma chamou mais atenção, outra menos, mas eu acho que são histórias fabulosas. Inclusive porque são histórias que umas prendem mais, outras menos, mas eu acho que dá para inferir muito aquele período, aquela época. A gente percebe muito bem isso. E depois tem a parte mais detalhada da Rainha Vitória, né? Quase no finalzinho do livro, que fala sobre o seu reinado, algumas coisas. Eu acho as ilustrações dele maravilhosas. E no finalzinho, que eu acho que é uma parte bem interessante, que é a partezinha mas aqui é a rainha, da parte de Londres, que fala um pouco sobre aquele período. Temos que lembrar, estarmos atentos, que nesse período vitoriano foi aquele período de Sherlock Holmes, né? E eu acho uma das coisas bem interessantes dentro do aspecto histórico foi esse aqui, ó. O Luta de Cães e Ratos, em que se colocava, a população local fazia isso, eles colocavam cães para lutar com os ratos. E os cães que matassem mais ratos eram os vitoriosos. E assim as pessoas apostavam dinheiro naquilo. Tem as aberrações dos circos,
Homem Elefante, aquela coisa da mulher barbada, né? E tem isso aqui, demonstrações mesméricas, né? Aquela coisa de colocar uma pessoa em hipnose. Se lembrarmos que também naquele período tinha a questão dos venenos, a questão das drogas, do ópio, né? Das pessoas estarem muito drogadas, das pessoas não terem, do uso do arsênico, das pessoas usarem venenos, né? A questão do rio Tâmisa aqui era objeto de dejeto, era muito sujo, muito fétido. Encontrava-se corpos ali, assassinos de bebês. Eu achei esse ponto muito duro, mas também assim, bem interessante, porque mostra a questão das crianças que eram mortas, sabe, que não tinham o direito de viver. E no finalzinho, ele faz essa coisa da cultura geek, né, que ele mostra filmes que contavam a história da Rainha Vitória, tem a parte de filmes de terror, né, que faz parte da nossa cultura, né? Eu acho essa parte maravilhosa. E aqui alguns retratos, né? É engraçado porque acho lindo, simplesmente lindo. É que nessa época era muito comum as pessoas, quando mortas, eram retratadas. Então era muito comum, como uma espécie de lembrança, as pessoas vivas elas tirarem fotos com as pessoas mortas. Eu acho que é um livro maravilhoso. Foi um dos livros desse ano que eu li que eu mais gostei. E acho ele sensacional. Recomendo para vocês, tá bom? E desde já agradeço quem assistiu até o final. Obrigada pela companhia, tá, pessoal? E até a próxima. Tchau!